eu comecei a ter alguns pacientes que estão numa idade que tem algumas lesões, já passaram por cirurgias e que continuam ativos, querendo praticar uma atividade física. Eu tinha muita dificuldade quando eu recebia alunos com patologia de joelho ou quadril. Eu não sabia exatamente as nomenclaturas e nem exatamente o que fazer. E depois eu consegui melhorar muito mais a qualidade de vida deles e também agregar, tanto com os meus conhecimentos de exercício, por ser profissional de educação física, e agora também entendendo melhor as patologias sendo estudante de fisioterapia. São detalhes que fazem toda a diferença, tanto para a minha satisfação como profissional, quanto para a satisfação do paciente. Eu consegui dar resultados quase imediatos. Todos os meus pacientes verem o resultado, ver a melhora que eles apresentam com o tratamento, sim, com certeza. Excelentes os resultados. A diferença de antes e agora do método FAI é fantástica, realmente é boa mesmo, de verdade, sabe? Com esse método, a segurança veio. Eu passo muito mais segurança para eles e eu sinto muito mais segurança de que eu estou fazendo a coisa certa. Hoje eu já tenho mais segurança, já até aumentei o valor das minhas consultas, né? E o curso excelente, eu indico para vocês, excelente. O meu trabalho na fisioterapia mudou muito, muito mesmo. O método FIRE é muito bom, é direto, é objetivo e a gente precisa disso hoje, coisas práticas, diretas e objetivas e fundamentado. Isso também é muito importante. Olá, fisioterapeuta, ou melhor, fisioterapeuta de elite. Se você chegou até aqui, isso já diz muito sobre o profissional ou a profissional que você vai ser ao final dessa aula. Se você ainda não assistiu às 2 primeiras aulas da semana Fisioterapeuta de Elite, sugiro que faça isso o quanto antes, porque elas vão sair do ar, tudo bem? Tudo que eu ensinei até aqui e vou ensinar nessa aula é imediatamente aplicável, tem respaldo científico e embasamento nos últimos estudos e evidências que eu mesmo ajudei a desenvolver, inclusive internacionalmente. Não se trata de qualquer conteúdo e com certeza vai fazer a diferença no seu dia a dia, dos seus atendimentos. E se você quer ser um profissional diferenciado, se tornar referência, atender com segurança e raciocínio clínico, transmitindo credibilidade e resultado para os seus pacientes, fica comigo até o final. Eu tenho algo para te dizer, de fisioterapeuta para fisioterapeuta, que vai ser o grande divisor de águas na sua carreira. Bom, vamos lá. Na aula de hoje você vai aprender na prática o segredo por trás da reabilitação do agachamento, de atletas que usam agachamento. Vou te mostrar quais são os tipos de agachamento, apesar de também ser aplicável para pessoas normais, sedentários. Qual a diferença entre agachamento, musculação funcional e crossfit? Quais as alterações biomecânicas comuns na realização do agachamento? Como adaptar o agachamento dentro de um programa de reabilitação funcional? E eu também vou ensinar sobre mobilidade articular e força, influenciando na execução do movimento. Agora, eu vou aqui para o meu computador para apresentar essa super aula, pois tem muitos vídeos e tem muito detalhe. Por isso que eu vou para o meu computador, ok? Aguenta aí. Bora para a aula. O tema de hoje é como tratar pacientes ou atletas que realizam agachamento. Qual é a ideia dessa minha fala aqui, dessa minha aula? Eu vou mostrar para vocês como avaliar se o atleta ou se a pessoa normal que agacha no seu dia a dia está realizando o agachamento da forma correta, como entender os tipos diferentes de agachamento e as demandas articulares e musculares que cada tipo diferente de agachamento performa no nosso corpo. E, por fim, tentar passar como você pode prescrever o melhor agachamento baseado na disfunção que o teu cliente, que o teu paciente, que o teu aluno, que o teu atleta tem. Então, essa é a ideia aqui hoje, falar de agachamento, porque tudo que a gente faz na vida envolve agachamento. Ela é um movimento, um exercício extremamente funcional, por isso que eu optei por falar dele aqui hoje, tá? Bom, quando a gente fala em agachamento, né, ele está muito presente na musculação. Então, todo mundo que faz academia agacha de vários tipos, várias formas, faz leg press, que não deixa de ser um tipo de agachamento, mas também em alguns outros esportes ou atividades que estão muito em moda hoje, como, por exemplo, o crossfit e o funcional, né? Quando você pensa no crossfit, cara, tem quase tudo envolve agachamento. E hoje muita gente faz funcional e crossfit, que tem o agachamento como base. Só alguns dados interessantes para a gente contextualizar aqui. Hoje existem mais de 13 mil boxes de crossfit ao redor do mundo, oficiais, né? A incidência de lesão no crossfit é de aproximadamente 19%.
Então, se você colocar o CrossFit e o funcional como um esporte e comparar com outros esportes, como, por exemplo, o futebol, aí a incidência de lesão não é alta, se você comparar com outros esportes, tá? Agora, se você comparar esses dois, CrossFit e funcional, com uma atividade física, se eles forem uma atividade física, aí você tem que comparar com o quê? Com a musculação, por exemplo. Aí sim, eles são lesivos. A musculação é extremamente seguro, tá? Então, tudo que você comparar com a musculação vai ter uma incidência maior de lesão. Então, depende de como é que você vai ranquear, classificar, depende de qual a nomenclatura que você vai dar para o movimento, ou para o esporte, ou para a atividade física CrossFit e funcional. Só que quando a gente pensa em incidência de lesão, no CrossFit e no funcional, você vai perceber que ele gira em torno de 25%, um quarto delas ocorre no ombro, no complexo do ombro. 14% em coluna, 13% em joelho. Então, se você somar joelho e coluna, 27% já passa a incidência do ombro. Por isso que eu vou falar mais aqui hoje de membros inferiores, né? Quando a gente observa esses vídeos, vamos observar aqui no vídeo da esquerda. Essa moça, ela é uma atleta, mas ela está simulando aqui um movimento que a gente faz todo dia para sentar e levantar, para entrar e sair do carro, para agachar e pegar um objeto no chão. Então, olha aqui, quando ela faz um movimento, perceba como o sentar e levantar, ele pode ser feito de formas diferentes. Você pode sentar e levantar com o tronco reto, você pode fazer como ela, que antes de levantar, perceba que ela já inclina o tronco, e essa inclinação do tronco faz com que ela use mais glúteo para subir e não exija somente do quadríceps. Perceba que, quando comparado ao vetor que representa a força de reação do solo nessa plataforma de força, ela não está anteriorizando muito o joelho, então ela não está exigindo muito da articulação fêmuro-patelar. E no nosso dia a dia, o agachamento, portanto, faz parte das nossas atividades. E da mesma forma, como eu falo em esportes, como aqui a Dani Hipólito, atleta olímpica, perceba ela fazendo um movimento funcional para ela, não deixa de ser um agachamento, porque um agachamento unipodal, porque ela joga todo o peso do corpo e dobra, estica o joelho, dobra o quadril. Então, para ela, faz parte do gesto. E em diversas outras atividades, como no futebol, você pode cabecear e aterrissar, no vôlei, no basquete, várias modalidades do atletismo, você acaba tendo o agachamento como pano de fundo dentro da atividade, né? Só que quando a gente fala em movimento, em um agachamento, em uma corrida, em um salto, em uma aterrissagem, você precisa de um controle muito intenso e um controle muito perfeito do nosso sistema nervoso central, periférico e músculos, né? Isso nós chamamos de controle motor, muito bem descrito no livro de Kandel, de 95. E quando a gente analisa especificamente esse vídeo, isso aqui é um paciente real, com uma eletromiografia, onde a gente conseguiu analisar quando o músculo fica roxo porque ele está contraindo concentricamente, quando fica vermelho, quadríceps, isquiotibiais, panturrilha, quando ele fica vermelho é porque ele está contraindo excentricamente. E observe que, como durante o movimento, como ele migra, o mesmo músculo, ele migra do roxo para o vermelho várias vezes. Esse é o que a gente chama de controle motor. É você ter um controle aprimorado de contração de agonista e antagonista para realizar uma função, para realizar uma tarefa. E esse sistema precisa estar muito coeso, né? Muito harmônico para que tudo funcione bem. Então, quando você começa a correr, vou fazer uma corrida. Então, os primeiros passos que você dá, você pensa, eu vou dar o primeiro, o segundo, o terceiro passo. Mas depois de alguns passos, depois que você usou esse movimento voluntário inicial, você para de pensar no movimento. Você não fica numa corrida de 10 quilômetros pensando a cada passo que você vai dar. Puxa, deixa eu contrair o músculo, deixa eu dar com o direito, agora com o esquerdo. Não, a coisa meio que fica automática. Você adota padrões motores rítmicos para que você consiga realizar essa tarefa. Só que da mesma forma que você tem um movimento voluntário e que depois de alguns segundos se torna um padrão motor rítmico, mas que a hora que você vai atravessar a rua mais rápido porque passou um carro, você volta a pensar no movimento, você faz o movimento ocorrer. Então, você volta a ter o movimento voluntário. Você fica zanzando de lá para cá. E ainda precisa ter, associado a tudo isso, as respostas reflexas, o arco reflexo. Vamos pensar que você está correndo e você pisou num buraco. E aí você começou a torcer o pé em inversão. Quando você começa a torcer o pé, você estimula os mecanoceptores, você estimula os proprioceptores, você estimula o fuso muscular, você faz o estiramento do tendão, você vai estimular o OTG, e esses proprioceptores, esses mecanoceptores vão captar a informação e jogar lá
para o corno posterior da medula, e que muitas vezes essa informação tem que ir até o córtex, até o tálamo, e depois até o córtex, através do feixe espinotalâmico. Mas você imagina se essa informação de que você está torcendo o pé, para o seu corpo tomar uma atitude contra isso, se ela tiver que bater lá em cima e voltar, já foi, você já torceu o pé. Então, muitas vezes, essa informação ela tem que vir com uma resposta eferente, reflexa, do corno posterior para o corno anterior da medula, uma sinapse direta com o motoneurônio inferior, para que, ao começar a torcer o pé em inversão, você gere uma resposta de contração dos fibulares para puxar o pé para a eversão e não deixar inverter e torcer. Então, também preciso desse arco reflexo medular rápido. Imagina você ter tudo isso aprimorado com o controle do cerebelo, que vai controlar a nossa coordenação, núcleos da base, os gânglios da base que vão tentar coordenar essa relação toda agonista-antagonista, intensidade de contração. Cara, o nosso sistema nervoso é muito perfeito. Não vou falar perfeito, mas ele é muito avançado, né? Para controlar tudo isso. E aqui eu estou dando um resumo do resumo do resumo. Imagina... até antes disso, só que independente de todo esse sistema estar trabalhando bem ou não, tudo isso vai culminar em quê? Qual é o órgão principal, efetor final de um bom controle motor? É o músculo, é o tecido muscular. Então, de nada adianta você ter o sistema nervoso central e periférico trabalhando em harmonia, se o órgão efetor final, que é o músculo, se ele não tiver força, se ele não tiver torque, se ele não tiver trofismo, para realizar um movimento, para vencer uma situação. Portanto, nós, fisioterapeutas, nós vamos atuar diretamente no fortalecimento muscular, na contração muscular, que é o efetor final, que tem que ter o controle muito bem aprimorado aí. Bom, quando a gente observa essa moça, ó, olha aqui esse vídeo do lado esquerdo, ela está agachando e quando ela faz esse agachamento, eu vou observar a distância do centro de rotação do joelho dela até o vetor força de reação do solo. E quando a gente observa aqui, desse ponto até o vetor reacional, você vai ver que a demanda dela do quadríceps não está muito alta. A alavanca que ela está exigindo do quadríceps não é muito longa. Por quê? Porque o joelho está próximo a essa linha. Entretanto, ó, se você comparar aqui o eixo de rotação do quadril até essa linha, a distância é maior. Como a alavanca é maior, eu vou exigir mais de glúteo máximo como extensor do joelho e vou exigir mais de isquiotibiais. Desculpe, glúteo máximo como extensor do quadril e de isquiotibiais como extensor do quadril também. Então, é um padrão de agachamento que eu consigo usar mais o quadril do que se ela tivesse agachado com o tronco reto, que aí ela ia ter que anteriorizar demais o joelho, tá? Então, isso é mais um exemplo de o quanto a gente consegue mudar, ajustar o nosso movimento para melhorar uma tarefa, uma função. Do outro lado aqui, né, nós temos sempre lá em todas as unidades do nosso Instituto Trata no país, são mais de 60 unidades, a gente tem todas elas laboratórios de análise do movimento, e a gente consegue aqui, através da cinética, observar também padrões de movimento, e aqui o que ela está fazendo do lado direito de vocês não deixa de ser um agachamento, é uma aterrissagem unipodal, mas que o princípio é muito parecido com o do agachamento, principalmente quando a gente pensa que as grandes amplitudes desse movimento ocorrem no plano sagital, tá bom? Então, aqui exemplos para vocês de como o agachamento norteia a nossa vida. Da mesma forma que o agachamento está presente em várias coisas do nosso dia a dia e que a gente realiza muito agachamento por ser um exercício extremamente funcional, a gente sabe que ao agachar, independente do tipo de agachamento, você trabalha muito glúteo máximo, muito isquiotibiais como extensores do quadril, a gente chama de extensores do quadril, você vai trabalhar muito extensores do joelho, né, quadríceps, você vai trabalhar também panturrilha, tá, os flexores plantares, você vai trabalhar também os eretores da espinha, você vai trabalhar core, tá, os músculos de estabilização lombar também, então é muito funcional o agachamento. Só que da mesma forma que a gente pratica muito o agachamento no nosso dia a dia e os atletas ou os pacientes que nos procuram fazem muito essa atividade, é óbvio que também eu tenho que analisar que muitos erros tendem a acontecer, tá? Um dos erros comuns que a gente encontra no agachamento é isso aqui do vídeo, ó. É essa inclinação excessiva de tronco. Normalmente eu percebo isso em pessoas que têm pobre consciência corporal, que não estão acostumados a agachar. Quando você pede o agachamento, o que eles fazem é inclinar muito o tronco para frente.
eles fazem pouca angulação de flexão do joelho, o joelho fica quase que parado, e eles abusam da flexão anterior de tronco. Isso não é legal, porque ele aumenta demais a atividade dos eretores da espinha e a sobrecarga sacroiliaca e lombar vai ser muito alta. Então, é um erro muito comum que a gente observa em quem agacha. Da mesma forma, em quem agacha com o tronco muito fletido, você pode desenvolver muita retificação lombar durante o agachamento. Deixa eu congelar aqui esse vídeo para vocês, ó. Perceba que quando esse atleta começa a descer de um salto ou de um agachamento, ele ainda está com a lombar em neutra ou até um pouco de hiperlordose, que eu considero ideal, ter a lombar neutra, ou se tiver que exagere para hiperlordose. Só que logo depois que ele aterrissa um pouquinho mais, ele desfez toda a lordose, a curva lordótica, e ele adotou uma postura em tilt posterior da pelve. Esse tilt, essa inclinação posterior da pelve vai gerar uma retificação, uma flexão lombar. E isso é ruim, porque essa flexão lombar, é como se eu estivesse abrindo as feridas aqui atrás. Lembra que muita flexão, eu abro o espaço intervertebral posterior, eu empurro o disco para trás. Eu forço os ligamentos posteriores, eu estimulo uma discopatia na coluna. Então, não é o ideal, é um erro comum você agachar fletindo a lombar como ele, exceto depois que você quebra a paralela, quando você está agachando e você passa dos 90 graus. Quando você passa imagina a sua coxa paralela com o solo. Depois que você quebrou a paralela, que começa o que nós chamamos de agachamento a fundo, ali sim eu permito uma flexão lombar e um tilt posterior da pelve. Por que ali, Fukuda? Porque aí durante todo o agachamento você manteve a lombar e a pelve neutra, mas depois da paralela você precisa fazer um tilt posterior da pelve, porque esse tilt posterior faz com que eu suba o acetábulo. Subindo o acetábulo, você afasta o acetábulo anterior do colo do fêmur. Então, você minimiza o risco de ter um impacto do quadril, um impacto fêmur-acetabular. Então, eu não quero que ele retifique nesse momento que eu congelei no vídeo aí. Mas depois que quebrou a paralela, aí tudo bem. Aí é aceitável você realizar. Então, olhe mais um pouquinho o vídeo. Perceba que realmente ele fletiu muito antes da hora. Precisa melhorar um pouquinho esse padrão aí. Um outro erro bem comum que nós encontramos no nosso dia a dia, no agachamento, é a anteriorização excessiva de joelho. Rafael Escamídia, parceiro de Sacramento, nos Estados Unidos, e Christopher Powers, também parceiro lá de Los Angeles, Califórnia, os dois já têm muitas publicações nessa área, mostrando que quando você agacha e você anterioriza o joelho, e quando o joelho passa da linha da ponta dos pés, como nesse exemplo, ó, o ponta do pé dela está aqui, tá aqui, ó. Olha como ela passou quase um palmo para frente da ponta dos pés. Se eu pensar aqui na articulação fêmuro-patelar, imagina que essa anteriorização excessiva de joelho vai ter um tracionamento do quadríceps para cima, o tendão patelar puxa para baixo e o vetor resultante de compressão patelofemoral é muito alto. Então, esse é um agachamento, seja a fundo, seja avanço, mas qualquer movimento que você faça em cadeia cinética fechada, que anteriorize muito o joelho, é ruim para a cartilagem retropatelar. E isso você pode transportar também para o Pilates, quando você faz um reformer no Pilates ou um leg press na academia. Se você colocar o pé muito baixo na plataforma, quando você faz o movimento, você vai subir o joelho. Se você botar esse cara em pé, é como se ele estivesse agachando com o joelho para frente. Então, não deixe. Você pode deixar o cara anteriorizar o joelho no agachamento, mas que ele anteriorize o joelho até a ponta dos pés, que ele não passe a ponta dos pés, fica mais seguro, é uma angulação segura para fazer o agachamento, tá bom? E por último, existem muitos outros, aqui os principais que a gente encontra, a gente que gosta de academia, de musculação, gosta de frequentar aí boxes de crossfit, de funcional, a gente observa muito, participo de muitos encontros da educação física, dessa área de força, de hipertrofia, tenho muitos amigos, estudo muito essa área. Então, a gente vai fazendo um resumão das coisas que a gente encontra mais no dia a dia, né? E o valgo dinâmico também não poderia ser esquecido. Que é aquela pessoa ou a mulher que tem a pelve mais larga, que quando agacha já tende a aproximar um joelho do outro, ou quando você faz um movimento, um agachamento unipodal, que também tem uma chance maior de
projetar de fazer um colapso medial do joelho, apesar do valgo dinâmico a gente saber que não é muito bem um fator de risco para dor patelofemoral, mas ele é um fator de risco para lesão de LCA, ele é um fator de risco para impacto fêmur-acetabular, tá? Ele é um fator de risco para pronação excessiva do pé. Então fica aí a dica, não deixe pronar muito o joelho, porque isso vai ser também indesejável. Dentro desse contexto, desse mundo do agachamento, a gente não pode deixar de citar o impacto fêmuro-acetabular. O impacto ele pode ser adquirido, ele pode ser de causas hereditárias, ele pode ser adquirido por um problema que a pessoa teve na infância, ele pode ser adquirido por alguém que fez muita atividade na adolescência ou por problemas biomecânicos crônicos, como o valgo dinâmico. Com o passar do tempo, a pessoa que vai desenvolvendo impacto, ela forma aqui, ó, bem onde eu estou mostrando com o mouse, uma calosidade bem na junção colo-cabeça femoral anterior, que essa calosidade nós chamamos de bump ósseo ou impacto do tipo CAN, tá? Que normalmente é o primeiro que ocorre. Só que depois que acontece esse impacto do tipo CAN, que é essa alteração óssea aqui, a pessoa também começa a ter uma overcoverage acetabular, que é uma sobrecobertura acetabular. É como se fosse um osteófito, uma exostose supraacetabular. Essa exostose faz com que eu tenha uma aproximação do impacto do tipo CAN para o impacto do tipo pincer, que é o nome que a gente dá para a exostose supraacetabular. E quem tem um pincer, quem tem um CAN, quando faz um agachamento a fundo, quando encosta a bunda lá perto do pé, ou quando faz um leg press e traz o joelho perto da barriga, ou quando senta num lugar muito baixo, vai estar aproximando uma parte óssea da outra, e isso pode esmagar o labrum acetabular, e isso não é uma coisa interessante também, e a pessoa começa a desenvolver dor anterior no quadril, dor inguinal, dor na virilha. Então, você pode agachar a fundo, pode fazer suas atividades normais no funcional ou na academia, só que a partir do momento que você começa a ter algum impacto, algum sinal de dor inguinal, de dor na virilha, eu recomendo que procure um especialista para fazer uma avaliação da amplitude de movimento do quadril e observar se não existe essa impactação, porque se existir, você tem que começar a proteger e restringir a angulação do seu agachamento, porque até dor lombar, dor facetária, existe descrição que a síndrome hip-spine você pode começar a ter por um problema inicial no quadril, ok? Bom, aqui, dentro ainda desse mundo do impacto fêmur-acetabular, tem uma relação direta com o agachamento, eu fiz aqui uma revisão do que tinha sido publicado das alterações cinéticas e cinemáticas encontrados em pessoas que têm impacto e comparado ao lado que não tem, ou comparado a pessoas que não têm impacto, tá? E olha que interessante esse dado. Quando vocês estão olhando para mim aqui de lado, tem a minha pelve. E eu tenho aqui, quando eu empino a bunda, eu tenho uma inclinação anterior da pelve, e quando eu recolho a bunda, eu tenho um tilt posterior. Então, essa é a excursão sagital que a pelve realiza. E pessoas que têm impacto do quadril, eles têm um aumento do tilt anterior, por isso que está impactando lá embaixo, e uma diminuição do tilt posterior. Então, eu já penso muito que, quando eu vou tratar um cara que tem um impacto do quadril, eu tenho que lançar mão de muitas técnicas de liberação miofaciais, mas principalmente de mobilidade articular, para ganhar tilt posterior. Porque esse déficit de tilt posterior, essa pelve presa em anterioridade, pode ser um sinal de que está tendo impactação lá na frente, tá? Outro sinal comum é aumento da adução do quadril, como se fosse um valgo durante a marcha, durante o agachamento, e também uma diminuição da rotação medial do quadril, talvez porque a hora que vai rodar medial, você tende a ter mesmo a impactação lá anterior no colo, por isso que não tem. Esse é o trabalho clássico de Lamontagne, em 2009, e que ele avaliou pessoas que tinham impacto do quadril do tipo CAN e comparou a quem não tinha durante o agachamento máximo, que é o agachamento até lá a bunda encostar perto do pé. E ele percebeu a mesma coisa, que a excursão, a amplitude antero-posterior da pelve, tá? Ela é 10 graus menor em quem tem impacto do que quem não tem alteração no quadril. Tá? Então, corrobora bem os achados que eu citei anteriormente. Nós publicamos em 2016, essa foi inclusive a minha tese de pós-doutorado lá em Los Angeles com o Powers, na USC, onde nós avaliamos também, eu queria mais ou menos entender qual era a relação que tinha
do movimento da pelve com o movimento do fêmur, né? E nós percebemos que quanto maior a inclinação anterior da pelve, as pessoas, quando elas faziam o tilt anterior em diversas angulações do agachamento, automaticamente você tinha uma rotação interna do fêmur. Então, nós concluímos, né, que o aumento da inclinação anterior da pelve faz uma força de acoplamento, é quase que uma força mecânica empurrando a cabeça do fêmur para rodar internamente. E isso geraria mais valgo. E aí eu fico pensando, então quer dizer que ganhar mobilidade para tilt posterior, um Maitland, uma mobilização, uma manipulação para ganhar tilt posterior se faz necessária, e bem como um trabalho de força de glúteo máximo, porque o glúteo máximo, ele não só vai também fazer o tilt posterior, mas também vai rodar externo, ou seja, vai evitar a rotação interna do quadril. Então, o glúteo máximo toma uma força ímpar quando você fala de agachamento. E além desse fato de ter que ganhar mobilidade de quadril e ganhar mobilidade de pelve, esse trabalho de 2013 do Sung mostra que você também deve ganhar mobilidade na lombar, que pessoas que têm dor lombar têm déficit de mobilidade da lombar durante o agachamento. Então, muita mobilização ou manipulação lombar e torácica também se faz necessário em pessoas que agacham bastante, principalmente quando associado a desconforto lombar, tá? Você tem que preparar o terreno para poder aplicar durante as suas sessões de fisioterapia o trabalho de agachamento, para extrair o máximo que a pessoa pode ter em termos de performance. Apesar da gente saber que o valgo dinâmico não tem uma relação de causa e efeito direta com a dor fêmuro-patelar, mas mecanicamente a gente sabe o sentido que faz. Então, pessoas que fazem projeção em valgo do joelho acabam tendo isso aqui, ó, uma rotação interna da tróclea. E essa rotação interna troclear faz com que a patela perca a área de contato com o fêmur e a pressão retropatelar, a pressão ali na cartilagem, seja muito alta, tá bom? Então, mais um cuidado aí que a gente tem que ter. São vários pulos do gato que eu estou dando aqui, várias ideias para que você pare, pense, raciocine, avalie no seu atleta, avalie no seu sedentário, avalie no seu senhorzinho, no seu paciente, na sua senhorinha, que eles também realizam agachamento durante o dia, como fazer tudo isso da melhor forma. Essa é a ideia aqui, é dar várias dicas clínicas e práticas para você raciocinar em cada caso e prescrever o melhor agachamento para o seu tratamento, para a sua atividade. Quando a gente fala em movimento em cadeia fechada, quando eu falo em agachamento, pensando ali na região anterior do joelho, a dor fêmuro-patelar, que é disparada a lesão mais comum do membro inferior, nós temos que lembrar dos trabalhos, como eu disse, de Scamídia e Powers, né? Olha que interessante. Quando eu estou aqui em pé, com o meu joelho reto, eu estou com o joelho a 0 grau, tá em extensão. Quando eu começo a agachar, até aproximadamente, ó, de 0 até aproximadamente 45 graus, que é o mini agachamento, de 0 até 45 graus de flexão do joelho, a pressão retropatelar ainda é muito pequena. Então, para pessoas que têm dor no joelho, ou que têm artrose no joelho, ou que têm uma condromalácia, uma condropatia importante, eu evitaria agachar mais do que isso. Eu trabalharia entre 0 e 45, 0 e 60 graus o agachamento. Já quando eu passo dos 60 e quando eu vou continuando o agachamento até ficar na paralela com o solo, que seria os 90 graus, nos 90 graus, a pressão retropatelar é o pico, é muito alta. Então, para quem tem dor, para quem tem artrose, agachar até 90 é terrível, vai doer ali a 90 graus. Então, eu não prescreveria o agachamento nessa angulação até 90 em pacientes com dor no joelho. Pelo menos não na fase que ele está sintomático, tá? Depois que eu passo dos 90, começa a cair. É que aqui o gráfico não mostra. Mas com 110, 120 graus, que aí seria o agachamento bem a fundo, ali a pressão retropatelar é menor, porque os isquiotibiais vão proteger ali, estabilizar a posterior. Então, eu posso sim dizer, né, que agachar a 110, 120, 130
Naquela angulação, a pressão é menor. Só que eu tenho que lembrar que para chegar até ali, eu passei pelos 90. Então, eu passei pela angulação que mais agride a patelo-femoral. Então, o que eu uso como base? Que paciente sintomático, de 0 a 45, de 0 a 60 graus o agachamento apenas. Deixou de estar sintomático e ficou assintomático, ou quando eu quero simplesmente prescrever um agachamento para performance, aí eu deixo o cara ali agachar profundo. Só que o que você não pode deixar, em hipótese alguma, é ele agachar até os 90 e depois subir. Por quê? Porque quando você desce a fase excêntrica e você para ali para mudar a chavinha e depois começar a subir, essa parada do final do excêntrico para o começo do concêntrico, ela não pode ser no momento onde eu tenho o maior pico de impacto, que é a 90. Então, se você quer agachar mais do que os 0,60, vá até 120, 130. Porque aí você vai fazer a transição do excêntrico para o concêntrico numa angulação que a pressão é pequena. E por mais que você passe pelos 90, você passa rápido por ele. Você não para dar aquela respirada bem nos 90. Tá? Então, resumindo aqui, isso aqui, gente, eu falo há muitos e muitos anos já, mas realmente não é uma coisa fácil. Você tem que raciocinar em cima disso que eu estou falando. Se você não entendeu aqui nessa minha explicação, volte lá ao vídeo e assista mais 2 ou 3 vezes e raciocine, desenhe. Então, o que eu faço? Paciente no começo do tratamento, 0 a 60. Passou do começo, está bem, está sem dor? 0 a 120. E depois eu subo. Aí eu libero o agachamento total. Fez sentido? Boa. Vamos dar alguns exemplos agora dos tipos de agachamento, para você já começar a se familiarizar com os nomes. Esse agachamento aqui é o que nós chamamos de agachamento clássico. Qual é o clássico? É o que também nós chamamos de back squat, que é o agachamento com a barra nas costas. Você pode pegar e amarrar uma faixa elástica ou botar carga, anilha. Ela pode ser feita com uma barra e peso livre, ou pode ser feito no rack, que é aquela barra de Smith, que é uma barra guiada que tem numa máquina de academia. Então, quando você... Esse agachamento, o back squat, você agacha com a barra em cima do trapézio. Em cima do trapézio, agachamento clássico, tá? Você acaba, nesse movimento, anteriorizando um pouco mais o tronco para agachar. Você vai precisar usar mais eretor da espinha, usando um pouquinho mais de ângulo de quadril também, ok? Já esse segundo aqui é o que nós chamamos de levantamento terra, ou também de deadlift. Deadlift. Por que levantamento terra? Porque o levantamento terra, a barra, ela sai do chão. Você pode ter as anilhas, ela sai do chão. Você, para fazer esse agachamento, tem que abrir um pouquinho a base, mais ou menos abrir na linha aqui do ombro, os pés têm que estar na linha do ombro. E você faz puxando a barra para cima, fica com o tronco ereto, e depois você desce com a barra. Interessante desse agachamento é que você, até por ter uma barra na frente, você diminui a anteriorização do joelho, tá? Só que você aumenta muito a anteriorização de tronco. Talvez esse seja o que mais exige da lombar, tá? Mas exige menos do joelho. Outros tipos, esse aqui é o que nós chamamos de front squat, que é o agachamento frontal. Perceba que nesse agachamento, a barra ela está repousando aqui sobre o músculo deltoide anterior. Esse você precisa ter um pouquinho de mobilidade de tronco, de cotovelo e mobilidade de punho e ombro, para poder manter a barra aqui. E aí você agacha a fundo ali, no caso como ela, com a barra na frente. Esse, até para controlar a barra, você acaba aumentando a lordose lombar, para não deixar a barra cair para frente. Você tem que manter o equilíbrio dela, tá? Front squat, agachamento com a barra na frente. Aqui um exemplo dessa mesma atleta de musculação, fazendo um agachamento, ela está com elásticos amarrado nas duas pontas do bastão, então ela tem que vencer a faixa, a banda elástica, e ela faz aqui um exemplo de um back squat, ou agachamento clássico, tá? Vamos seguindo aí. Esse é um cara que é um competidor de LPO, levantamento de peso olímpico. Eu estou simulando com o super band aqui, ó, o front squat, o agachamento na frente.
Percebam uma coisa, olha que interessante como é o nosso corpo, né? A linha azul, o vetor que representa a força de reação do solo, ele está ou no meio dele ou desviado para a direita, sempre. Sempre desviado para a direita. Ó. Por que está desviado para a direita? Por que está sempre desviado para a direita? Porque ele tinha uma disfunção sacroiliaca à esquerda, ele tem dor sacroiliaca à esquerda. Então, automaticamente, para agachar, ele tende a jogar o peso para o outro lado. Isso é fato. Isso sempre acontece. Imagina alguém que tem dor crônica de um lado, o quanto ele não sobrecarrega inconscientemente o lado oposto, tá? E aqui no lado direito de vocês, um outro exemplo, que aí é o que eu falo de entender o mecanismo lombar. Perceba como ele tem uma hiperlordose. E quando ele continua o agachamento, o tempo todo, ó, ele mantém a lombar neutra, ó, neutra, 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 neutra. Aqui, a partir de agora, isso que é o que a gente chama de paralela. Olha a coxa como está paralela ao solo. A partir de agora, ele vai quebrar a paralela. E só depois que ele quebra a paralela, que eu considero normal e aceitável que ele desfaça a curvatura lordótica e faça uma inclinação posterior da pelve. Vocês vão ver que agora, ó, como ele vai abaixar a bunda, ó. Olha lá agora, ó, aqui é normal. Por quê? Porque o colo bate no acetábulo, então ele vai ter que anatomicamente fazer o tilt posterior. E eu até quero que ele faça, porque se ele não fizer nessa angulação, eu vou arrebentar o labrum dele, porque eu vou esmagar o labrum. Então, observem o teu atleta, ou a tua senhorinha, o teu senhorzinho com dor lombar, com dor no quadril, agachar. E perceba se ele mantém a bunda empinada o tempo todo e só depois que passou do paralela que ele faz a inversão da curvatura. Preste atenção nisso, ok? Mais uma dica importante para vocês analisarem no dia a dia, e essa é a ideia dessa aula, passar informações que possam ser úteis já no dia seguinte, na clínica, no consultório, no clube de vocês, na academia. Em cima desses princípios biomecânicos, eu faço uma pergunta: como alterar uma tarefa para melhorar uma função? Essa é uma atleta de academia, que ela me procurou hoje, até é uma amiga praticamente hoje, né? Ela me procurou dizendo: Fukuda, eu tenho muita dor na frente do meu joelho e eu tenho muita crepitação. Quando eu agacho, plec, 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 crepita todo o meu joelho e eu tenho muita dor na frente. Ela é uma que agacha com quase 100 quilos. Ela é marombeira, forte, e ela vive de agachamento. Agachamento é a vida dela, tá? E aí, quando eu fui, ela falou: me mostra como é que você agacha no seu dia a dia. E aí eu fui examinar, lá no laboratório, como é o agachamento dela. E ela gostava de fazer esse. Ela tira a barra do rack e faz o agachamento aqui, que é o back squat, o clássico. E aí, observando quando ela agacha, eu fui perceber que o fato da barra estar nas costas fez com que ela tivesse 35 graus de inclinação anterior de tronco, 102 graus de flexão do quadril, 105 de joelho, mas o que mais chamou minha atenção nesse agachamento é que, se você olhar aqui, preste bem atenção, ó, aqui é a ponta do pé dela, ó, e aqui é a ponta do joelho. Observe como a ponta do joelho passou quase um palmo à frente da ponta dos pés. E é óbvio que aí o vetor resultante retropatelar vai ser enorme. É o agachamento do Escamilla. É o agachamento que o Escamilla mostrou, que a força de compressão vai ser absurda, vai doer. E aí eu falei: então vamos fazer um teste? Agora você vai continuar agachando, já que você me pediu. Só que eu queria que você começasse a fazer o levantamento terra, que aí é o exemplo aqui de baixo. O deadlift, esse agachamento que tem a barra na frente, olha lá, ó, ela desce. E o fato de ter a barra na frente não deixa ela anteriorizar o joelho. E aí, olha como que bonito que ficou o joelhinho dela. Ó, quando você olha a linha aqui na ponta do joelho, ela está praticamente alinhada com a ponta dos pés. E esse alinhamento fez com que ela diminuísse o vetor resultante retropatelar. E ela chegou no próximo dia, a próxima sessão, falou: porra, obrigado, consegui agachar sem dor no meu joelho. Porra, uma mudança simples no gesto ali, ou no tipo, fez com que ela melhorasse a função dela, que é agachar. Entretanto, ela me relatou o seguinte: Fukuda, eu senti dor lombar e sacroiliaca para agachar no deadlift. Aí eu fui ver por quê, quando eu comparei os vídeos. Quando ela agacha assim, deadlift, ela chega a ter 43.
Como ela não anteriorizou o joelho, ela teve que compensar inclinando mais o tronco. Então, ela fez 43 graus de inclinação de tronco, 8 graus a mais do que ela faz no back squat. Então, esses quase 10 graus a mais de inclinação de tronco foi o que gerou sobrecarga lombar e sacroiliaca, por isso que teve desconforto. Então, não tem jeito, não tem segredo, é tirar de um e pôr no outro. Alguém vai sofrer, alguém vai sentir. Aí você tem que balancear o que é importante. Como eu estava tratando a dor no joelho dela, eu falei, faz o terra. Continua fazendo e eu vou fazer um trabalho de mobilidade lombar, mobilidade de tronco, vou fazer um trabalho de core, vou fazer um trabalho de força dos eretores da espinha, para que ela pare de ter o desconforto lombar. Mas, pelo menos o joelho eu consegui tirar a sobrecarga. É um jogo de xadrez, tratar um paciente, atender um cliente. Bem atendido, né? Esse é um trabalho de 2010, indo para a parte final da minha fala aqui, que eu gosto bastante. É uma revisão que eles fizeram de estudos de cinética e cinemática do agachamento, tá? Aplicado a exercícios, a performance. E olha esses dados, e aí vocês tentem ir interpretando isso e trazendo para a prática de vocês. Quando você faz um agachamento a fundo, que é aquele até 120, 130 graus de flexão do joelho, quando você quase que passa a paralela, você aumenta o uso do glúteo máximo. Esperado, né? Você aumenta o comprimento e tensão, a alavanca dele. E como também não está aqui, mas provavelmente você use mais os isquiotibiais como extensor do quadril. Não no joelho, mas como extensor do quadril. Só que você aumenta a força de compressão articular quando faz o agachamento a fundo. Quando você faz o agachamento cadenciado, o que é isso? Em vez de agachar rápido e subir rápido, você faz ele contando. Vai, agacha. 1, 2, 3, subiu. 1, 2, 3. Quando você faz cadenciado a descida, você diminui, a força de compressão articular. Opa, então quer dizer que é uma boa saída para um paciente que tem dor no joelho. Pode ser uma boa solução aí. É exatamente isso. Quanto mais você aumenta a base, normalmente o primeiro agachamento, você pede para o indivíduo botar o pé no chão, na linha mais ou menos do ombro, tá? E eu aceito uns 5 graus de rotação externa. Um pouquinho de rotação externa, tudo bem. Não pode rodar demais. Ou, ele mostrou aqui, que se você sumosar o agachamento, o que é sumosar? É fazer o agachamento sumô. O sumô é quando você abre bem a base e roda o pé para fora. Então, aí você agacha com essa postura. Quanto mais você aumenta a base, mais você vai usar os adutores da coxa. Se for esse o teu objetivo, ok. Se não, não deixe ele abrir demais a base, senão vai entrar muito adutor, tá bom? E quanto mais fadiga, cara, isso aqui é impressionante. Na academia, quando você vê a galera agachar até a falha mecânica, ou no box de crossfit de funcional, que você percebe quando a galera vai terminando o odd e vai estando fadigado, quanto mais você cansa e fadiga, mais você começa a roubar fazendo valgo do joelho, ou principalmente fletindo a lombar. Então, quando você vê o cara cansado, ele esquece de manter a lombar neutra e ele começa a fletir a lombar. E isso aumenta muito o risco de lesão, porque fletindo demais para agachar, você joga o disco lá para trás, você abre a ferida. E eu não quero essa ferida posterior aberta. Então, alguns pulos do gato, ou algumas dicas simples, mas que são muito úteis para a gente no dia a dia, tá bom? E aí, nós temos aqui na clínica o isocinético, né? Parceria minha com o João Barbosa, e que aí a gente consegue avaliar músculos isoladamente e depois põe o cara em pé para também isolar em cadeia fechada. Isso nos ajuda a entender as discrepâncias de membro e fazer um trabalho isolado para a hora que eu fechar a cadeia eu conseguir melhores resultados clínicos, tá? Então, mais um fator aí que nos ajuda a ter esses entendimentos e poder estar falando aqui para vocês com propriedade, tá? Então, em resumo, a biomecânica ela tem que estar latente no nosso estudo do agachamento e você tem que pensar muito o custo-benefício do que você vai prescrever para o seu atleta. Muitas vezes, um agachamento a fundo ele tem mais performance, só que ele tem mais sobrecarga. Um mini agachamento, você não extrai o máximo dos músculos, mas, em compensação, ele é mais seguro. Então, pense em tudo isso que eu falei, determine para cada paciente, individualize tudo que eu estou falando, individualize o seu tratamento para o seu atleta, para o seu senhorzinho, para a sua senhorinha, e em cima disso, tome as suas próprias conclusões. Espero ter ajudado, espero que tenham gostado. A arte do agachamento. Eu adoro estudar agachamento, sou louco por estudar esse tipo de atividade. Valeu? Grande abraço a todos e contem sempre com a gente. Espero que tenha sido útil para vocês no dia a dia. Grande abraço e até uma próxima.
Muito bem, chegamos ao fim da última aula dessa nossa semana maravilhosa. A partir daqui, o papo é sobre você e o seu futuro na fisioterapia ortopédica. Se você quer se especializar na área de reabilitação ortopédica ou esportiva, se deseja ter mais confiança durante a avaliação e elaboração de programas de tratamento, se você quer crescer na carreira e atingir o próximo nível, a hora é agora. Eu vou liberar um vídeo explicando como você pode se tornar meu aluno do método por um valor diferenciado para dar um salto maior ainda na sua carreira. O método FIRE é simplesmente o compilado de tudo que eu estudei nos 20 anos de carreira. Tudo que eu publiquei, vivenciei em clínicas, aprendizados, aprimoramentos, experiências, eu coloquei dentro desse apanhado que é o curso Método FIRE. Além de ser um conteúdo que vai te levar do estágio iniciante ao avançado, ele foi projetado para que a experiência de um curso presencial fosse entregue na forma online. Se você gostou de tudo que eu entreguei até aqui de forma gratuita, que não é nem 5% do que eu ensino dentro do curso, imagina o nível dele somado às mentorias que os alunos vão receber. Assim como meus alunos, você vai sair voando de lá. Seus próximos passos na fisioterapia ortopédica serão muito, mas muito mais promissores. Eu desenvolvi cada detalhe do curso, focado em te entregar o que realmente importa e principalmente a parte prática de tudo o que você precisa para ser referência em membros inferiores. Tudo foi gravado de forma que você consiga entender detalhadamente cada etapa das técnicas aplicadas, para não ter dúvidas. E caso surja alguma pergunta, estarei lá para te mentorar. Se você tem dificuldade com cursos online por não conseguir prestar atenção, você vai se surpreender, você vai ficar louco com isso aqui. Para garantir o seu aprendizado, em cada uma das aulas, há didática para que você não se disperse e mantenha o foco, a concentração até o final. Você vai contar com muita demonstração, muita técnica imediatamente aplicável para você ter novas abordagens de atendimento logo no primeiro dia na sua clínica, no seu consultório, garanto. E tudo por um valor diferenciado, mais bônus para potencializar seu avanço. Só que as inscrições para garantir uma das vagas nessas condições especiais são limitadas. Para saber mais detalhes sobre os módulos, os bônus e o valor especial que eu disponibilizei, fique atento aos próximos vídeos que eu vou encaminhar aqui no grupo VIP Físio de Elite, do WhatsApp e principalmente ao vídeo. E o próximo passo, de físio para físio. Esse é o vídeo mais importante até agora. Isso porque, a partir dele, você vai ficar frente a frente com as decisões mais significativas da sua carreira. É isso. Obrigado por me acompanhar até aqui e meus sinceros parabéns pelo seu comprometimento. Nos falamos em breve. Abraço a todos. Eu comecei a ter alguns pacientes que estão numa idade que têm algumas lesões, já passaram por cirurgias e que continuam ativos, querendo praticar uma atividade física. Eu tinha muita dificuldade quando eu recebia alunos com patologia de joelho ou quadril. Eu não sabia exatamente as nomenclaturas e nem exatamente o que fazer. E depois eu consegui melhorar muito mais a qualidade de vida deles e também agregar, tanto com os meus conhecimentos de exercício, por ser profissional de educação física, e agora também entendendo melhor as patologias sendo estudante de fisioterapia. São detalhes que fazem toda a diferença, tanto para a minha satisfação como profissional, quanto para a satisfação do paciente. Eu consegui dar resultados quase imediatos. Todos os meus pacientes verem o resultado, ver a melhora que eles apresentam com o tratamento, sim, com certeza. Excelentes os resultados. A diferença de antes e agora do método FIRE é fantástica, realmente é boa mesmo, de verdade, sabe? Com esse método, a segurança veio. Eu passo muito mais segurança para eles e eu sinto muito mais segurança de que eu estou fazendo a coisa certa. Hoje eu já tenho mais segurança, já até aumentei o valor das minhas consultas, né? E o curso excelente, eu indico para vocês, excelente. O meu trabalho na fisioterapia mudou muito, muito mesmo. O método FIRE é muito bom, é direto, é objetivo e a gente precisa disso hoje, coisas práticas, diretas e objetivas e fundamentado. Isso também é muito importante.